Então, para reforçar os conceitos de programação orientada a objeto, nós vamos implementar um outro software. Um software que nós já implementamos nas aulas passadas, que é voltado para determinar se três valores informados formam um triângulo ou não. Então, vamos lá em File, New, Project. Vamos dar o nome para a nossa solução de verifica triângulo 2. Ok? Nós vamos representar um triângulo por meio de um objeto. Então, nós vamos criar uma classe que vai servir para definir um triângulo, para representar um triângulo. Então, cliquem em Solution Explorer. Cliquem com o botão direito sobre o projeto Verifica Triângulo 2. Cliquem em ADD. Class. Para nós criarmos uma nova classe. Essa nova classe, nós vamos chamá-la de triângulo. É costume, pessoal, colocar o nome da classe com a primeira letra em maiúsculo. É um costume utilizado ao se programar orientado a objeto. ADD. Então, nós vamos utilizar a nossa classe triângulo para representar um triângulo. Então, nós vamos definir três propriedades para o nosso triângulo. Public, int, lado A. Estou falando que essa propriedade do meu objeto é pública. Então, todo mundo tem acesso a ele. Public, int, lado B. Public, int, lado C. Por meio da classe, nós vamos conseguir representar a característica dos três lados do nosso triângulo. Agora, nós vamos definir ações. O que o nosso objeto triângulo poderá realizar. Então, no caso da nossa classe, nós vamos implementar aqui um método que irá exibir na tela se os lados informados do triângulo representam um triângulo. Então, vamos criar uma função para isso. Public, para indicar que essa função é pública, todo mundo terá acesso a ela. No caso, a nossa função aqui, ela não vai devolver valor algum. Então, quando eu quero falar que a minha função não devolve valor algum, eu devo colocar na frente do public void. E agora o nome da minha função. No caso, verifica triângulo. Abre parênteses, fecha parênteses. Esse método, então, quando eu falar método, pessoal, é uma ação que o meu objeto irá realizar, que a minha classe está definindo. Ele vai precisar do quê? Ele não vai precisar só dos três lados do triângulo? Então, ele já consegue acessar esse método aqui. Como ele pertence à classe triângulo, tudo que a classe triângulo possui, ele consegue ter acesso. Ah, como assim? A classe triângulo, ela não possui essas três propriedades? Possui, nós acabamos de colocar aqui dentro. Então, o método verifica triângulo, a minha funçãozinha verifica triângulo, ela tem acesso, ela consegue utilizar tranquilamente essas três variáveis, essas três propriedades.
Então aqui dentro, a única coisa que eu vou fazer é o quê? If, se lado A for menor que a soma do lado B mais o lado C, e o lado B for menor que a soma do lado A mais o lado C, e o lado C for menor que a soma do lado B mais o A, forma um triângulo. Se não, não forma um triângulo. Console ponto write line forma um triângulo. Se não, não forma um triângulo. Para vocês conseguirem visualizar melhor, vou pular a linha aqui. Vamos implementar o nosso programa principal agora. No nosso programa principal, nós vamos criar uma variável do tipo texto. Vai servir para armazenar as informações que o usuário irá informar por meio do readline. Console.writeLine. Vou informar para o usuário do que se trata o programa. Verifica se 3 valores informados formam um triângulo. Agora, eu vou criar a variável que vai representar o nosso objeto. Ela será do tipo triângulo, que foi a classe que nós acabamos de criar. Então, triângulo. Vou chamar o meu triângulo de objeto. Agora eu vou ler o valor do primeiro lado do meu triângulo. Console.write. Vou falar para o usuário informar o primeiro lado. Lado A. Entrada recebe console.readline. Fiz a leitura desse valor. Porém, pessoal, eu não posso guardar esse valor dentro da minha variável chamada objeto, porque ela não é baseada na classe triângulo. Então, a minha variável objeto, ela é, como o próprio nome dela já diz, um objeto. Então, nós temos que criar esse objeto, instanciar, tornar utilizável essa variável. Então, aqui,
o que eu vou fazer? Objeto recebe new triângulo. Agora eu já posso utilizar a minha variável objeto. No caso, objeto ponto. Vou acessar uma propriedade ou um método do meu objeto. Então eu vou mudar a propriedade lado A. Vou mudar a característica do meu objeto lado A. Vou falar que ela vai receber a conversão para inteiro 32 do valor contido em entrada. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros lados. Vou solicitar para o usuário informar o lado B. Vou ler o lado B. E vou armazenar na minha propriedade lado B do meu objeto o valor que ele informou. Vou fazer a mesma coisa para o lado C. E agora que eu fiz a leitura dos três lados e alterei a propriedade do meu objeto, eu vou falar para o meu objeto executar a ação verifica triângulo, para ele exibir na tela se os três lados que ele possui realmente formam um triângulo ou não. Vou colocar um read key para que nós consigamos ver a execução. Vou testar aqui. Lado A, 10. Lado B, 10. Lado C, 10. Forma um triângulo. Então, nosso programa está funcionando. Obrigado e até a próxima.